Olha, eu acho que o primeiro que a gente vai falar é o mais comum. Outra, tem pessoas que tiram a flutuante aqui da costela. Aí são pessoas doidas. Come proteína de manhã, come de tarde, come de noite, para garantir que vai ter nutrientes para sua construção muscular. Conseguindo diminuir bem as quantidades ingeridas por dia, vai ter uma diferença no resultado. Dica importante: não precisa começar pela academia. Não, esse ano eu vou dormir melhor. Não está dando certo, estou acabado, estou envelhecendo. Algo que é bem interessante, muitos atletas fazem. Temos uma que é muito importante, que é a meditação, né? E estamos começando mais um vídeo aqui no Infinitim. Eu sou o Mário. E eu sou o Everson. E hoje nós vamos falar sobre a resoluções, promessas, fim de ano para o novo ano que chega, 2025. As lorotas que as pessoas contam que vão fazer no novo ano que se inicia. O que o pessoal está planejando para 2025 em relação ao fitness, né? Em relação aos esportes? Treinar todo dia. E vamos dar dicas e sugestões de como a pessoa pode se manter no foco. Como ela pode alcançar, né, os resultados almejados aí, planejados para 2025. Tem algum dos itens aqui que tu mais gostou? Olha, eu acho que o primeiro que a gente vai falar é o mais comum. Mais popular, mas eu acho que o mais importante será o de número 7. O último. O último que falarei. Então fica aqui com a gente. Não perca nenhuma das resoluções que vamos apontar aqui. Primeira resolução de ano novo. O que o pessoal quer? Manda aí o que eles dizem. Emagrecer, perder peso. Só que se você quer perder peso, já começou errado, né? Porque você não quer perder peso, perder gordura. Sim. Porque a não ser que a pessoa seja um lutador, precisa bater peso para entrar numa luta. Aí ela realmente precisa perder peso. E aí peso pode ser água. Sim, né? O que a gente vê lá, o povo na sauna horas antes da pesagem para bater o peso. Para perder peso, além de água, pode perder massa muscular. Sim, né? Isso nunca é bom. Sarcopenia, avançada idade, osteoporose, o osso fica mais leve. Também para perder peso, se tu cortar o cabelo, tu já está perdendo peso. Perdesse aí umas 300 gramas. Eu já estou mais leve. Tem pessoas que tiram a flutuante aqui da costela. Aí são pessoas doidas. Para ficar com a cintura mais fina e tirando costela, ficar mais leve também. Claro, tirou osso. Pois é, então veja que você não quer perder peso, a não ser que você vá lutar. Você quer perder gordura. Sim. Na verdade é uma estrutura bem simples. No final do dia tu tem que queimar mais calorias do que consumiu. Então é matemática, é simples. Consumiu 3.000, tem que gastar 3.100. Esse é o básico, né? Então parece ser fácil. É simples, é fácil. Não, é fácil de entender o que precisa ser feito, mas é difícil porque é dedicação, né? A gente já não sabe quantas calorias a gente consome no dia e também não sabe quanto gasta. Primeiro teria que se organizar para saber quanto está gastando, qual é o basal, quais as atividades faz no dia, para fazer um cálculo estimado. Qual a alimentação necessária. O que está comendo, o quanto está comendo, quantas vezes está comendo, para ter uma ideia da quantidade de calorias e aí no final do dia fazer esse peso, né? Assim, será que eu estou gastando mais ou consumindo mais? Tem muita gente que pensa assim, para perder gordura, perder peso é só fazer dieta. Não necessariamente. Pode queimar gordura, perder gordura comendo muito. Isso a gente pode ver os atletas de ponta que aí comem. Sim, fazem 7, 8, 10 refeições por dia para poder manter o peso. Só para poder se manter no peso. Então e é algo que não é impossível, né? Eu lembro que houve uma época que eu cheguei a pesar 120 quilos, né? E eu voltei aos 80 só fazendo caminhada. Era caminhada todo dia, né? Caminhava, ia gradativo, comecei caminhando 1 km, passei para 2, passei para 3, passei para 4, passei para 5 e fiquei fazendo isso por mais de um ano e aí eu consegui voltar aos 80, então é dedicação, né?
E é outra coisa da atividade física, mas eu estou fazendo atividade física e continuo engordando. É porque a gente também tem que ver a intensidade dessa atividade física. Inclusive, algo muito importante, medir a frequência cardíaca. Sim, o reloginho aí que estás usando é algo que pode ser muito útil quando nós estamos fazendo atividade física. Na frequência cardíaca, a gente tem alguns níveis, né? A gente tem um nível leve, onde a pessoa está praticamente fazendo só um aquecimento corporal, não está queimando gordura, né? Às vezes a pessoa fica, fiz 1 hora de esteira, 1 hora de bicicleta. O caminhar no supermercado. Se for muito leve, só aquecer o corpo, não vai queimar gordura. Tu tem que entrar numa zona de queima de gordura, que é uma frequência cardíaca que ela muda conforme a sua idade. Precisa ter intensidade, né? Isso, então a gente vai botar aí na tela aí, para você ter uma ideia. Você pode perguntar para o ChatGPT ou procurar na internet qual o nível ideal para a sua zona de queima de gordura em relativa à sua idade. Outra dica que vale a pena mencionar na alimentação é que existe uma dieta que chama dieta flexível, onde você pode, digamos, comer o que gosta, né? Não precisa abrir mão do que gosta, mas aí tem também toda aquela história de entender a alimentação, entender o que é carboidrato, o que é proteína, o que é gordura, o que é micronutriente, macronutrientes. E para isso tudo, eu vou deixar aí no link da descrição, tem um livro do Caio Botura sobre dieta flexível, onde ele mostra que você pode comer, pode botar na sua dieta aí bolo e chocolate, desde que no final do dia você esteja queimando mais calorias do que ingerindo. A gente vê alguns vídeos do pessoal comparando calorias, né? Botando prato, botando uma barrinha de chocolate e uma tigela de fruta, né? A diferença, tu vai preferir comer uma barrinha de chocolate ou uma tigela com diversas frutas? Mas aí eu vou ter que comer pouco. Não, depende do que você está comendo. Não, é só fazer a alimentação adequada que vai conseguir alcançar os seus objetivos. Então vamos para a segunda meta de ano novo aí. E qual é a segunda meta, meu irmão? Ganho de massa muscular, ficar forte, musculoso. Ficar botura. Falando botura aí, ficar igual botura. E para isso acontecer, aí entra em conflito com o primeiro que parece estar, mas vai perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo é um pouco mais complicado, aí é mais para profissional. Mas para ganhar massa muscular você precisa comer mais, tem que ganhar peso, digamos assim, né? Botar comida para dentro e no final do dia tem que ter mais caloria do que gastou. Aí depende de onde você está, né? Mas mesmo assim é possível conseguir com um treino, com a dieta adequada, você consegue eliminar gordura e tá ali construindo a sua musculatura, né? Até porque parece contraditório, mas assim, quando você ganha massa magra, músculo, o seu corpo queima mais calorias. Então a sua taxa basal aí de queima de caloria aumenta. Então ganhar músculo ajuda a perder gordura. Então se tá tocando aí nos braços, tá sentindo meio flácido, as costas estão meio mole, é um sinal de que o músculo não tá muito bom. Então tem que melhorar esse desempenho aí. Outra coisa que você precisa fazer para ganhar músculo é treino de hipertrofia, né? Tem que hipertrofiar o músculo. E aí precisa fazer exercícios de resistência. Contra a resistência, também muito importante que você ingira muita proteína. Sim, aquilo que a gente já falou, né? O saber o que comer, né? Qual a alimentação correta a ser realizada. Para ganhar músculo, o músculo precisa de proteína, vai ter come proteína de manhã, come de tarde, come de noite, para garantir que vai ter nutrientes para a sua construção muscular. Ovo, frango, sardinha. Outro ponto muito importante para o crescimento, para o desenvolvimento muscular é dormir bem. Sim, terá aquela soneca adequada. Porque o músculo, muita gente fala, o músculo cresce no descanso. Só que aí tem muita gente que acha que ele cresce no descanso entre uma série e outra, né? No intervalo. Não. Porque fica ali, faz 30 segundos da série, fica 3 minutos de intervalo. O músculo está crescendo no descanso. 3 minutos está sendo até modesto, né? Porque tem gente que passa 1 hora no aparelho. Tem gente que entendeu errado. O descanso é o sono. O músculo cresce no descanso, ele cresce durante o sono. O repouso do corpo, né? O corpo está repousando. Outro item importante para o seu crescimento muscular é a consistência. Sim. Porque,
faltei o treino segunda, terça e quarta, aí quinta, sexta e sábado vai treinar mais pesado para recuperar não recupera. Porque ele cresce no descanso. E tu não vai treinar 3 vezes mais e dormir 3 vezes mais. Não tem, você vai dormir todo dia aquele pouquinho e vai crescer todo dia aquele pouquinho. Então, consistência, tem que treinar diariamente. Quase todo dia, de preferência, né? A regularidade, né? Não, tem que ter a regularidade no treino, na alimentação, no sono, no descanso. Então, é importante ter esse planejamento e seguir o planejamento, né? Outra dica para você tenha resultados para ganhar massa muscular é o treino que você está fazendo, né? Então, se você está fazendo e não está dando certo, muda o treino. Porque cada indivíduo responde de uma forma diferente à atividade física. Sim, tem indivíduos que vão responder bem a um treino de hipertrofia, tem outros que não, que depende do exercício que vai realizar, o músculo não responde tão bem, né? Então tem essa questão também. Às vezes até a pessoa desenvolve bem, digamos, braço, mas não desenvolve peito. Né? E o que está acontecendo? Será que o braço está treinando direito e o peito ele não está treinando direito? Será que está faltando exercício? Ou será que está fazendo exercício demais? Bom, então tente variar. Se não está dando certo, muda. Procura outros tipos de treinamento ou procure um profissional. Sim, de preferência, né? Porque, mas eu não tenho dinheiro para manter um profissional. Não precisa manter um profissional o ano inteiro. Contrata um profissional para descobrir o que você está fazendo de errado. Pegar ali um mês, 2 meses, 3 meses. Viu que está dando resultado? Beleza, daqui para frente eu me viro, eu sei fazer. Mas você tem essa opção de buscar um profissional que sim, sempre importante, vai te apontar os erros, né? Terceira resolução de ano novo. Que é o que o povo fala mais aí que vai fazer no novo ano que se inicia. Vai começar a dieta, né? Vai mudar a alimentação, ficar mais saudável. E quais são as dicas para que você consiga cumprir esse objetivo de ter uma alimentação mais saudável? Primeiro, começa pelo supermercado. Porque se não tem em casa, você não vai comer. Se você levou para dentro de casa, aí não tem como, né? Aí vai cair em tentação. Então a mudança já começa no supermercado, na sua lista, né? Antes de sair de casa para comprar os alimentos. A gente não precisa fazer mudança brusca, a gente pode começar gradativamente. Sim. Por exemplo, eu adoro tomar refrigerante. Eu só como se tiver refrigerante. Começa mudando ali com aquelas águas gasificadas que tem um saborzinho. Águas saborizadas, né? Aí passa para uma água com gás ou muda para suco. Se bem que suco também, esses sucos são... De preferência pode mudar para suco natural, né? Se for suco natural, beleza. Um suquinho de laranja com cenoura é muito bom, né? Então começa vai mudando gradativamente, passa do refri para água gaseificada, tal, vai até chegar no seu objetivo. Cheguei na água. A gente, por exemplo, bebe água nas refeições. Sim, sempre. A única coisa que eu bebo é água. Tanto que hoje em dia a gente bebe água até em temperatura ambiente. Sim. Não, a minha preferência nem é por água gelada, estupidamente gelada, nem tem mais. Eu não lembro qual foi a última vez que eu tomei água gelada. Até quando eu tomo água gelada hoje em dia, fica meio que, parece que dá um soco na garganta, né? Então, mas foi um processo. Sim. Passamos um tempo no refrigerante, não, tem que mudar. E aí foi mudando. Você pode fazer isso com qualquer tipo de alimento, né? Não precisa ser drástico, pode ir aos poucos. Por exemplo, verduras e legumes. Não como, não gosto, tem um sabor estranho. Cara, se fizer picadinho e colocar como tempero na comida... Também, e às vezes muito como a gente vai consumir esses alimentos, né? Às vezes, se tu vai comer uma cenoura crua, é complicado. Mas se tu vai lá e faz ela cozida, ela fica macia, fica melhor de se saborear. Então tem toda a questão de como preparar também um alimento, né? Eu já não, nem cozido nem cru, mas se colocar no liquidificador e bater com suco de laranja, aí passa. Sim, nem vai perceber e fica muito bom. Então bom. Isso, você adapta, o arroz que você come lá, se você pegar, cortar um alho, uma cebola,
né? Botar mais algum legume ou verdura e temperar o seu arroz, vai ficar uma delícia. Sim. Não vai ficar aquele gosto de verdura. Então, são pequenos passos aí para você ir se adaptando. Você pode trocar a fritura em óleo por uma air fry, né, que vai ali dar aquela cozida ali na sua comida, ou botar no forno, né, mudar o tipo de preparo da alimentação ao invés de fritar no óleo. Detalhes são importantes, né? Basicamente, se você tentar reduzir, eu não estou dizendo para eliminar, mas se você reduzir o açúcar e o sódio, já vai fazer uma grande diferença. Sim, isso é muito importante. O açúcar, a retenção que ele faz é gigantesco. O sódio também faz uma retenção absurda, mas conseguindo diminuir bem as quantidades ingeridas por dia, vai ter uma diferença no resultado gigantesca. Assim. Quarta resolução de ano novo. O que o povo fala aí, meu irmão? Vou começar a academia, vou começar a fazer exercício, vou começar a treinar. As academias gostam muito do mês de janeiro, porque tem um número de inscrições extremamente elevadas, mas é por 2 dias que as pessoas vão, depois desaparece, fica só a carteirinha de... O problema do pessoal assim, vou começar na academia, porque assim, janeiro, aí é início do ano, ainda tá em festa, tá meio assim, quer ver os amigos, tá na praia, não, vou deixar para começar em fevereiro. Mas aí em fevereiro tem um carnaval, né? Aí vai ter que perder a minha academia fecha, aí vai começar lá para março. Então assim, dica importante, não precisa começar pela academia. Começa em casa, começa na beira-mar, começa na praça. Aquelas academias públicas, né? O negócio é começar, não precisa começar pela academia. Comece em algum lugar, depois você vai para a academia. Segunda dica para que você consiga concluir esse objetivo é se comprometa com outra pessoa. Tipo, chame um irmão, um familiar, a namorada, né, o casal. Companheiro / parceiro de treino. Alguém para te puxar. Isso faz uma diferença absurda, porque pode ter um dia que, tô cansado, tô desanimado, sem vontade de cantar uma bela canção, né? Pois é. Mas aí o nosso companheiro de treino vai lá assim, não, vamos embora. E no outro dia é ele que não tá legal. Sozinho fica mais difícil, fica no nível hard. Então, tente trazer alguém com você. Que você vai estar fazendo bem para você e para outra pessoa. E não existe momento certo, momento ideal. Mas aí hoje é sexta, vou começar na segunda? Não. Tomou a decisão, vou fazer? Cara, vou fazer agora. Vou fazer hoje. É domingo? Bora, domingo. Vai caminhar na beira-mar e para lá nos aparelhos públicos que tem lá e começa a fazer. Não fique esperando o momento certo. Começa. Decidiu, começa. Mas é que eu não sei como começar. Eu começo fazendo o quê? Aonde? Qual exercício? Eu não sei, não tenho ideia do que fazer para começar. Bom, primeira dica, ChatGPT. Pergunta para o ChatGPT, ele vai te dar algumas dicas de iniciante. Mas, uma dica mais importante ainda, nós vamos colocar aqui no canal vídeos do Treine Junto. Nós vamos fazer treinamento, um vídeo, não vai ter aula, explicação, diálogo, conversa, não, a gente vai botar o vídeo para gravar, a gente vai fazer o nosso treino real que a gente faz no dia e colocar no YouTube. Você pode abrir o vídeo, dar play e fazer com a gente. Só repetir. Treine junto, a gente vai botar o treino completo sem fala, sem conversa. Não tem, agora aqui assim, assado, não. É ali, silêncio. Vai treinar com a gente. E treina junto. Então fique ligado no canal que a gente vai soltar esses vídeos em breve. Inclusive, se você tiver sugestões, faz de 10 minutos, ou faz de 20 minutos, faz um treino de 40 minutos para poder fazer. Então, se você tiver sugestões, pode colocar aqui nos comentários. Quinta resolução de ano novo. O que temos na quinta posição, meu irmão? Algo que vai ajudar nas anteriores, que é dormir melhor. A pessoa promete, não, esse ano eu vou dormir melhor. E não está dando certo, estou acabado, estou envelhecendo. Então tem que dormir melhor, tem que dar um jeito. Tem que saber dormir, né? Tem que preparar um ambiente adequado para conseguir ter uma boa recuperação do seu organismo, né? Dormir melhor reduz até as dores, né? Porque ajuda na recuperação, tu vai te recuperar bem. Melhora o sistema hormonal, e durante a noite se produz hormônios.
vai aumentar a sua disposição, porque diminui as dores, já vai acordar mais disposto. Só que dormir melhor não significa dormir mais. A gente está falando de qualidade e não de quantidade. Sim. O sono, ele ajuda no crescimento muscular, como a gente já citou anteriormente. O músculo cresce no repouso, né? E, inclusive tem um fato curioso que geralmente a gente acorda mais leve. Tem muita gente que se pesa de manhã, né? De manhã, porque a gente acorda mais leve. É sempre bom pesar de manhã. Porque acontece algumas coisas acontecem durante a noite, como a perda de líquidos, seja pelo suor ou as pessoas que babam ali no travesseiro. Então tem perda de líquidos, pode chegar, dependendo da pessoa, do sistema e da idade, né? Pode chegar a 1 litro, sabia disso? Olha, 1 litro de água pode. Olha, a experiência acordo com o rosto meio molhado, assim, ô meu Deus, o que é isso que aconteceu? Tô suando. A pessoa faz a digestão durante a noite, né? Se comeu antes de dormir. E passa ali 6, 8, 10, 10 horas, 12 horas. Aí é soneca, aí é um dos 7 anos aí. Mas passa em jejum. Por exemplo, se tu comeu às 9 da noite e só vai comer no café da manhã do dia seguinte, tu passou ali 12 horas em jejum. Então, tem todos esses fatores aí fazem com que a pessoa acorde mais leve. E para dormir, para tentar dormir, né, tem pessoas que recorrem à medicação, que eu não acho tão legal, mas a gente pode começar com a exposição à luz, né, tirar essas luzes mais vibrantes, essa luz branca, né, que deixa a gente em estado de alerta, passar por uma luz laranja, uma luz mais quente, né, reduzir o tempo de tela antes de deitar. É todo o ambiente, né? Às vezes a pessoa também no seu quarto tem uma cortina mais clara e o sol de manhã já bate ali, né? Ou as luzes da rua, do prédio vizinho, entra uma certa iluminação. Isso prejudica, né? Quanto mais escuro o ambiente, melhor o sono, né? Tem a questão da temperatura também. Parece que existe uma temperatura ideal para... Tipo, por exemplo, quando está um pouquinho frio, a gente já não puxa aqui, fica no quentinho, a gente fica aconchegante para poder... Isso ajuda a dormir. Sim. Ler um livro. Aí tem gente que fala, mas ler livro é muito chato, me dá um sono. Pô, mas é justamente, te dá um sono. Não é isso que a gente quer, dormir, não quer ter sono? Pega um livro para ler. Se o livro te dá sono... Não, pô, não. Se for ler 100 anos de solidão, acho que... Não. É um sonífero. Não, ler tem que ser algo estimulante, pô. Ler estimula o pensamento, estimula a criatividade. Depende do livro, porque tem os livros do Dan Brown. Porra, Dan Brown é bom, pô. Então, aí eu não perdi o sono. Falei, cara, como é que eu vou dormir agora depois de ler isso aqui? Não. Então depende da leitura, tem que cuidar aí com o que você vai ler. E desligar o celular. Antes de dormir, né? Vou desligar e vou dormir e deixar aqui do lado. Não. Daqui a 1, 2 horas eu vou dormir, já lê tudo que tem que ler, vê tudo que tem que ver, desliga, deixa carregando, deixa no outro quarto, em outro cômodo. Tem gente, mas eu uso o celular para despertador. Cara, compre um despertador, pelo amor de Deus. Custa o quê? R$20? Nem isso? Um despertador? Ou... Despertador, hoje em dia a gente só lembra dos desenhos animados, né? Que todo mundo pegava a marreta e quebrava o despertador do lado da cama. Ou bota o celular no modo avião, para que ele não fique bipando, não fique acendendo luz, não fique... Deixa o celular durante a noite de uma maneira que ele não vai... Fazer barulho. Fazer barulho ou jogar iluminação perto de você, né? E no 6º lugar, meu irmão? Participar de competições. Isso estimula, né? O pessoal... Aí, geralmente é para quem já conseguiu dar o start, passou daquela primeira fase de iniciar uma atividade física. É o upgrade do treinar com um parceiro, né? Treinou com o parceiro e aí, não, beleza, agora vamos para algo mais, vamos além. Eu tenho que me manter estimulado, até porque tem algumas pessoas para se manter estimulada tem que criar um desafio, né? Sim, e é legal, pô, é legal. Porque assim, mas por que eu vou treinar o ano inteiro só para minha saúde? Não, se tu criar um objetivo, não, vou final do ano correr a São Silvestre, vou em junho correr tal competição.
Às vezes não é nem o competir contra o outro, é competir contra si mesmo, né? Para poder criar metas, Vou fazer vai ter uma corrida na minha cidade. Tem taxa de 5 km, 10 km. Vou tentar chegar a 5. Vou lá, tá correndo, chegou no 5, cheguei no 5. Acho que eu ainda tenho um gásinho, será que eu consigo chegar a 10? E vai tentando gradativamente, todas as vezes que tiver uma oportunidade, tenta ir se superando, né? Então algumas pessoas vão, né, focar na corrida, outras de repente um triatlon, se já correr, então isso é bem interessante. E a dica é, chame alguém para te acompanhar. E junto. Novamente, o parceiro do treino pode estar lá também nesses desafios, porque vai a mesma situação. Vai puxar, vai auxiliar no desenvolvimento e no desempenho da prova, né? E já vi muitos relatos de pessoas que chamaram o amigo, aí o amigo continuou. E a pessoa largou de mão. A pessoa dizia, o amigo continuou, ganhou. A pessoa tem um resultado incrível, né? Então... Passou um ano, falou, viu o cara de novo, o cara tá lá, tá na fibra e tu tá lá com o pânceps ainda desenvolvido. Outra dica que a gente pode dar é publique a sua evolução, seu treinamento nas redes sociais. Porque isso gera comprometimento e também estimula, né? As pessoas vão te dar um feedback, você, tá melhorando, tá virando um atleta, tá. Isso te alimenta, né? Fazer o antes e depois, né? É legal isso, fazer gradativo para ver como está indo o seu desenvolvimento, né? De repente você motiva outras pessoas e isso te motiva, né? A motivar as outras pessoas com os depoimentos que elas dão. Se você falta, não publica, a pessoa, como é que tá? Tá faltando treino, tá fazendo. Então, publique nas redes sociais. Outra dica, entrar em um grupo ou clube com pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Às vezes você está saindo para, treinar sábado de manhã ali na beira-mar e você está vendo que tem um grupo ali que está fazendo exatamente a mesma coisa. Chega junto. De repente são pessoas que têm o mesmo objetivo e se conheceram ali. Então estão aproveitando ali o grupo, socializando e treinando junto. Isso pode realmente ajudar. Tem algo que é bem interessante, que muitos atletas fazem, e aí você pode seguir, mesmo você ser um atleta, um profissional, você pode seguir o planejamento de um atleta, que é definir qual vai ser a sua competição e fazer a engenharia reversa. Ao invés de planejar o seu treino de hoje até a competição, você vai planejar da competição até hoje, né? Por exemplo, no dia anterior à competição, o que eu preciso? Onde é que eu preciso estar? Com o que? Qual material? Com que desempenho? Com qual recorde? E aí uma semana antes, um mês antes. Então você vai vendo, vai montando seu planejamento de treino de trás para frente. Quero chegar na competição no estágio X, beleza. Então estágio X na competição. E aí vai fazendo o caminho inverso até o momento que você vai iniciar, né? Porque aí você descobre o que você precisa estar fazendo hoje, essa semana, esse mês, o que eu preciso cumprir esse mês. Porque se você começar pelo mês, você fica, o que eu quero fazer? O que eu vou começar? Não, faz de trás para frente que você vai saber, eu preciso estar fazendo isso agora para poder chegar lá. E alcançar os seus objetivos, né? Traçar as metas, definir os objetivos, isso faz com que você consiga se manter empenhado para realizar eles, né? E aí a dica fica, mas como é que traça o objetivo aí, esse planejamento? O ChatGPT é uma maneira de começar, talvez não a melhor, né? Mas porque vai ser genérico, não vai ser pro seu... Vai ser focado no seu desenvolvimento, né? Mas pode buscar um profissional, um personal trainer, alguém que já está envolvido no meio, né, para passar esse planejamento para você também, para te ajudar. 7ª e última resolução, meu irmão. O que nós temos? Provavelmente a mais importante, que é cuidar da saúde mental. Sim, aqui ó. E aí praticamente todas as dicas que a gente deu até agora influenciam na saúde mental. Sim. Perder peso, porque mexe com a autoestima, dormir bem, praticar uma atividade física, fazer exercício, atividade física em grupo. Isso tudo aí já está influenciando na sua saúde mental. Mas a gente tem realmente algumas dicas que podem te ajudar nesse processo. Temos uma que é muito importante, que é a meditação, né? A capacidade de... No yoga eles falam que não é meditação, o termo correto seria contemplação, né?
Você conseguir abstrair todas as preocupações e focar no seu desenvolvimento. Então a meditação, mindfulness ajudam bastante aí na controle da ansiedade. E é legal na meditação, mas eu não sei fazer meditação. Como é que eu começo meditação? No yoga eles ensinam através da respiração, né? Desenvolvimento respiratório. Tu segue determinados passos, exercício da sua respiração, você fica concentrado apenas no inspirar, no manter e no exalar, e você vai conseguindo alcançar esse estado de contemplação, né? Outra coisa que ajuda é a pessoa se organizar. Ou seja, criar lista, checklist, prioridades no dia. Se ela conseguir se organizar, o nível de estresse dela já vai estar sob controle, digamos assim, né? Saber o que precisa ser feito e quando deve ser feito, né? A menor exposição às redes sociais, né? Não passar o dia inteiro aqui arrastando, vendo todo mundo feliz, todo mundo viajando, todo mundo ganhando dinheiro. Veja como ganhar 50 mil por mês e tu, meu Deus do céu, cara, não ganho nem 5, como é que a pessoa ganha 50? O que eu tô fazendo de errado? Então, cara, diminui a exposição às redes sociais aí, cuidado com o que você anda seguindo, né? E o algoritmo fica reforçando isso para você, então tome cuidado com as redes sociais, passe menos tempo. Não acredite em tudo que é dito, né? Outra dica para saúde mental é buscar uma terapia, né? Falar com um terapeuta ou um grupo de amigos, uma rede de amigos aí bem próximo com quem você desabafa, fala dos seus sentimentos, né? Se abre sem problema nenhum, pode falar o que você quiser. Isso ajuda muito, né? Botar para fora, né? Não ficar guardando aquilo e remoendo e pensando como é que, se eu fiz certo, se eu fiz errado, né? Busca uma terapia, uns amigos aí que vão te ajudar. Converse. Ou pega uma marreta e vai demolir algum muro, né? Passa à frente de uma obra, tá precisando de ajuda aí, ó. Pega a marreta aí, ó. Pá! Tem nada para bater aí. Alivia o estresse também. Bom, atividades sociais, hobbies, grupos, né? Então, de repente, sair para surfar de manhã cedo. Ou tem pessoas que vão para a igreja e se sentem muito bem. Às vezes está achando que é a religião, quando na verdade é a socialização. Sim. Né? Eu me sinto muito bem lá, mas é porque tu está socializando, tu está saindo de um ambiente e conhecendo pessoas, conversando. Pessoas com objetivos similares, né? Então isso é importante. Né? Isso ajuda. Algo que a gente é parecido com a yoga, que é a contemplação, que agora com a internet as pessoas passaram a fazer muito menos que antes a gente costumava fazer, né, no dia a dia, que é parar para contemplar. Mas como assim contemplar? Ficar parado olhando para o sol, né, dando bom dia sol? Não. A gente parava para ouvir música. Parava do lado da caixa de som, escolhia o que ouvir, colocava, ouvia a música. Tu não estava fazendo outra coisa, tu estava ouvindo música. Botava o CDzinho ali, ó, e ficava. Tem pessoas que compram uns fones de ouvido com uma qualidade absurda, que tiram todo o barulho externo. Pode estar acabando o mundo do lado de fora que a pessoa não vai perceber. Essa pessoa está em contemplação, quando está ali tocando música e não ouve mais nada, está ali em contemplação. Ou pode fazer isso lendo um livro, pode fazer isso... E na música também não precisa ser uma música calma, né? É uma música com a qual uma música onde tu tá você se sinta bem, você goste, né? Tu tá naquele momento, o teu momento agora é ouvir aquela música. Então tem gente que consegue entrar nesse estado de flow cozinhando, porque tá ali na cozinha, né, naquele ambiente, barulhinho de cortar, a panela gritando, fazendo tss, né? Então tem gente que cozinhando entra nesse estado de contemplação. Descubra qual é o seu e passe a praticar isso no seu dia, né? Fazer atividades ao ar livre, né? Porque só de estar recebendo o sol já né, estimula a produção de vitamina D. Tu vê que até as pessoas que estão em reclusão, estão presas, elas têm um momento de... Hora do sol. Um
momento que elas podem ir para o sol e é importantíssimo O banho de para sol. manter a sanidade e tudo. Então, justamente por isso, faça alguma coisa ao ar livre. Outra dica é reduzir ou eliminar, de preferência, álcool, cigarro, drogas, diminuir cafeína, então que estimulante, acelera a sua cabeça. Então coisas essas coisas te deixam mais Vulneráveis, né? O seu organismo reduz o tempo de reação, conseguindo eliminar bebidas alcoólicas, fumo, qualquer outro tipo de substância aí. e quando eu digo drogas, não é só narcóticos, assim, é remédios, remédio tarja preta, tomar remédio para dormir, tomar remédio para ficar acordado, tomar remédio para se concentrar, tomar remédio para não ficar irritado, tomar remédio para o coração, porque o remédio que ele toma para outra coisa, né? Então Vai tomar um remédio, vem um efeito cascata junto. e a pessoa acaba tomando um monte de remédio e aí começa a entrar numa psicose, né? Assim, se eu não tomar, vai acontecer tal coisa, eu vou passar mal, e aí já foi tudo pro caralho. Que isso? Então tente Ai, reduzir meu Deus as do drogas. Outra dica importante: peça ajuda para resolver problemas. Peça ajuda, cara, porque às vezes a pessoa enlouquece com um problema que às vezes nem é tão, mas para ela porque ela não sabe como resolver. Tá fechada, né? Não consegue ver uma alternativa, né? Então, converse com outras pessoas, às vezes seu amigo, ou do pessoal da faculdade que estudou com você, ou alguém mais jovem, alguém mais velho, um parente. Alguém já passou por aquilo, já resolveu, sabe o caminho das pedras. Então, peça ajuda para resolver seus problemas. Tem outra dica que algumas pessoas podem gostar, que é ter uma agenda, um diário, uma agenda onde ela anota os momentos positivos do dia. Isso ajuda a lembrar, né? Porque você volta a ler assim, pô, aconteceu tal coisa, foi muito legal, pô, eu encontrei tal pessoa, podia falar com ela de novo, né? Então, você pode anotar seus bons momentos do dia, que isso vai ajudar, né? De repente, se você estiver entrando num quadro de crise de depressão, de repente isso ajuda que você, acontecem coisas boas, né? Eu que estou esquecendo, estou ignorando, então pode ser interessante. E se tiver sintomas de ansiedade, depressão, né, a gente recomenda que você consulte um profissional, um médico, porque não vai deixar isso escalar e chegar num ponto que precisa ser internado, precisa de medicamentos fortíssimos que vão... Porque isso vem como uma bola de neve, né? A questão mental vai influenciar na sua ingestão de alimentos, de qualquer outro tipo de substância. Então você acaba ganhando peso, acaba não dormindo bem, fica desmotivado, né? Então é uma consequência que vai escalando a proporções que você não vai conseguir mais voltar. Então é sempre importante, ao primeiro sinal, já agir. E aí, qual das 7 resoluções de ano novo você fez? Fez todas? Fez uma? Fez outra? Coloque aí nos comentários se gostou das dicas, se tem alguma dica que faltou a gente passar aqui que você acha que é muito legal do pessoal saber, deixa aí nos comentários. Quantas delas você fez e quais você ainda está mantendo, né? Já se passaram alguns primeiros dias aí, se ainda tá firme nos objetivos. Então é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e, claro, curtir todos os nossos vídeos. Nos vemos num próximo vídeo. Já é, meu irmão? Já foi.